Como que funciona, pessoal, a nossa metodologia, né, da matriz 3C? Pessoal, o que seriam os 3Cs, né? São conceitos, né, clientes e credenciamento, tá? De que adianta você ter um conhecimento, né, e não poder usar esse conhecimento? Então, sempre eu falo, né, que a pandemia ela acelerou demais processos, né, de digitalização aí, nas contratações de operação de crédito rural, né? Então, o banco hoje ele enxerga esse profissional aí como literalmente um parceiro, né? Como um prestador de serviço, né? Hoje a gente abre conta do escritório, faz cadastro do escritório, lança a proposta do escritório, imprime a cédula aqui do escritório, né? Dos contratos para esse produtor rural. Então, basicamente, esse produtor rural ele vai na instituição financeira buscar os recursos de crédito rural, né? Porém, pessoal, o banco ele busca parceiros, né? Então, eu brinco assim que tem excelentes profissionais aí, mas que não sabem abordar, né? Não sabem vender o peixe para pedir esse credenciamento, para poder trabalhar junto a esses bancos, tá? Então existe, tá? De fato, esse 3Cs que eu chamo. Você deve conhecer, né, sobre o tema aí, crédito rural e projetos agropecuários, né? Ter possíveis clientes já para demandar para essa instituição financeira para que o seu credenciamento, né, tenha sucesso junto a esses bancos, tá? Quando eu falo de bancos, todos os bancos, tá, pessoal? O gerente ele tem que enxergar você como um potencial, tá? Então, recomendo que não busque, cara, tá? Onde acontece a maior frustração, né, dos colegas que querem iniciar é ir no banco buscar informação. Em hipótese alguma, né, vá à instituição financeira buscar informação, né? Chegue pronto, existe um checklist de documentos que você deve levar a essa instituição financeira, tá? Então, independente, né, do tamanho do produtor rural, se é pequeno, médio ou grande, tá? Existe ali um passo a passo, né, que a gente deve seguir nesse processo aí de concessão de crédito rural para esses produtores, tá? Então, existe um checklist de documentos, tá? Que o produtor deve apresentar a essa instituição financeira. Então, nosso papel, né, enquanto projetista agropecuário, é literalmente ser esse desburocratizador de processos, tá? Então, o banco ele empresta o dinheiro para o produtor rural através de comprovação documental, né? Então, o produtor precisa apresentar esses documentos que na cabeça do produtor rural, né, é burocrático. E aí que entra o papel desse profissional aí, é ser essa pessoa que vai desburocratizar, né, ou vai facilitar a vida desse produtor rural, tá? Então, a legislação muda, né, com uma certa frequência, tá bom? Então existe literalmente ali várias possibilidades. Hoje a gente está falando de 12 bancos, tá, que operam recursos de crédito rural, tá? Então acabou, né, de pensar só que era o banco amarelinho ou a cooperativa de crédito lá, né? Hoje não, existem 12 possibilidades, né, para você atender o produtor rural, tá? Então, claro, alguns bancos com as suas particularidades, alguns operam com pequenos produtores, outros com médios produtores, outros com grandes produtores, mas, né, tem para todo mundo operar aí os recursos de crédito rural, tá bom? Então, esse é o nosso desafio, mostrar para você aí as oportunidades, né, que existe dentro desse mercado aí, tá? Para que você torne esse profissional, né, que seja, né, o agente de mudança, né, na sua vida, né, e na vida do produtor rural que está aí na sua próximo de você. Existe, né, serviço que você pode agregar à prestação de serviço, né, como o ITR, CCIR, que alguns bancos exigem que esse produtor tenha, né, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, né, alguns bancos exigem que o produtor, aliás, todos os bancos exigem, né, que tenha o CAR. E normalmente o produtor rural, quando chega, né, de procurar a gente, ele não tem, tá, esses documentos. E aí que eu falo, né, o crédito rural ele é apenas um meio, né, para que você inicie a prestação de serviço, tá? Então, uma vez que você iniciou, tá, pode ter certeza que tem muitas outras possibilidades aí de vocês arrecadarem, né, fazerem receitas aí, tá? Isso eu estou falando pelo lado do produtor rural, tá, pessoal? Sempre quem paga os nossos serviços são o produtor rural, tá? Em algumas linhas específicas, que é o caso do Pronaf, o nosso serviço ele pode ser inclusive financiado dentro da própria operação de crédito, tá? E aí vem, tá, a possibilidade de fazer fiscalização para a instituição financeira, né, fazer perícia, né, para seguradoras. Então tem muita coisa, né, tem muitas possibilidades aí de vocês agregarem, né, receitas, né, a essa prestação de serviço
que você pode fazer tanto para o produtor rural quanto para a instituição financeira. Lúcio Tomé, Zanata, nesse caso eu tenho que me credenciar no banco para exercer? Exatamente, Lúcio. Tá? Para você iniciar a carreira como um projetista, você deve mostrar para o banco que você tem, né, conhecimento e tem principalmente, cara, contatos com o produtor rural, tá bom? Então existe lá um passo a passo para que você tenha sucesso nesse credenciamento, tá? Mas uma coisa eu já digo, parceiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, vá no banco buscando informação, tá? Então, a matriz 3C, né? Conceitos, clientes e credenciamento, tá? É uma etapa que deve ser seguida, deve ser respeitada para que você, quando vá fazer esse credenciamento, parceiro, o gerente enxergue você com potencial, tá? Então, o gerente não tem tempo, cara, tá? Ele não tem tempo de atender o correntista dele, né? Quem dirá ensinar ali, né? O pequeno gafanhoto lá, né? Eu brinco, a fazer crédito rural. Hoje existem 12 bancos que operam crédito rural no Brasil. É uma briga, tá? Existem metas diárias, né? De briga, cobrança, né? Na cabeça do gerente, né? Por abertura de conta, liberação de operação de crédito rural. Então, a partir do momento que o gerente enxerga, olha, eu tenho clientes, inclusive, para demandar para a instituição financeira que não são correntistas de você. Então, eu trabalho com assistência técnica, já presto algum tipo de serviço para o produtor rural, tá? Então, o gerente enxerga você como um potencial, tá? E aí, né, ele enxergando como um potencial, a sua caminhada e a sua trajetória vai ser bem mais fácil, né, para esse credenciamento lá, tá? Então, esse é o nosso desafio aí, mostrar para vocês como que funciona, né, tratar conceitos, tratar planilhamento, né, das propostas de crédito rural e também tratar, né, dessa parte burocrática do processo que poucas pessoas, né, sabem de fato, né, como que acontece, tá, esse credenciamento junto à instituição financeira, tá bom? Pedro, qual banco você recomenda para pequenos produtores, Pronaf? Pedro, depende muito da região onde você tá, cara, tá? Banco do Brasil, uma excelente oportunidade, tá, para Pronaf, cara. Cooperativas de crédito, é uma excelente oportunidade para pequenos produtores rurais, tá bom? Então, Banco do Nordeste, cara, dependendo se você está na região Nordeste, pode ser uma possibilidade interessante, tá? Médios produtores, cara, a cooperativa de crédito atende muito bem pequenos e médios produtores, tá? Grandes produtores, cara, tem lá o Santander, o Bradesco, tá? Rabobank, então até o Banco Itaú, né, tem hoje operação de crédito rural aí para ser ofertado para o produtor rural. Então, boa pergunta, cara. Amorim, como lidar com planilhas diferentes, né, de diferentes bancos? Amorim, hoje, só para você ter uma ideia, né, o Banco Central, né, quando a gente vai contratar uma operação de crédito rural, hoje existe mais de 2.580 possibilidades de crédito para a gente ofertar para esse produtor rural, tá, Amorim? Então, cara, o produtor tem mais de 2.500 possibilidades de pegar dinheiro, né, pegar recursos, tá? Então, imagina, cara, não tem uma planilha, tá, para cada uma dessas 2.500 possibilidades, tá, Amorim? Você entendendo, tá? É isso que a gente vai tratar ao longo dessa nossa jornada, você entendendo de produtividade dessa cultura, tá? Custo de produção e receita que essa produção, né, ela vai gerar para esse produtor rural, você vai fazer qualquer projeto de crédito rural, tá? Então, cara, cada banco tem uma planilha, tá bom? Mas você entendendo o princípio, né, o tripé de um projeto agropecuário, que é produtividade, custo de produção e receita, você perde o medo de planilhas, tá? Planilha Excel, parceiro, tá? Mas você entendendo a essência de um projeto agropecuário, você consegue fazer qualquer projeto de crédito rural, tá? Lembrando, tá, Amorim? Hoje a maioria dos bancos, eles dão referenciais, tá, disso, né, para a gente elaborar esse projeto de crédito rural, tá bom? Então você vai ver que é muito tranquilo, cara, tá? Hoje o crédito rural ele tem muito relacionamento, né? Claro, daí, né, conta demais a parte comercial, né? Tanto com o produtor rural, com o agente financeiro, tá? A parte técnica também, tá? Mas a parte técnica ela pode ser melhorada, né, constantemente. Então, né, regiões agrícolas, tá? De repente até regiões, né, de pecuária, existem, né, atividades que têm a representatividade, né, econômica de fato. Então, Zanata, né, agrícola, o cara planta lá, sei lá, milho, soja, né, e algodão. Cara, se especializa nessa cultura,
tá? Entenda, tá bom, dessa cultura. Zanata, eu vou ouvindo cultura de corte, ouvindo cultura de leite, ouvindo, cara, treina, tá? Estuda sobre essa cultura, tá bom? Então, assim, existem muitas possibilidades, né, de contratação de operação de crédito rural, Maurinho, mas você entendendo aí o pilar, tá, de um projeto agropecuário, você vai conseguir fazer qualquer projeto agropecuário. Podemos atuar em mais de um banco? Exatamente, Vanusa. Hoje eu recomendo que você trabalhe, tá, com o máximo de instituições financeiras possíveis, tá bom, Vanusa? Então, por exemplo, a minha realidade, tá, eu trabalho aqui com Sicredi, Sicobi, Banco do Brasil, iniciamos a trabalhar com Caixa Econômica Federal, tá? O nosso escritório físico. Mas aí, hoje, né, as minhas redes sociais também trazem clientes que são normalmente grandes produtores rurais, né? Então são CNPJs. Esses clientes, né, em específico, a gente trabalha com bancos de investimento, tá bom? Então, hoje a gente está falando, né, de sei lá, 6 bancos aqui que a gente trabalha. E aí a gente tem parceiros, né, que tem ali, que operam com esses bancos. Então, BTG, o Banco Original, o Banco Safra, Decoval, tá? Mas esses bancos são voltados realmente para a agricultura empresarial, tá bom? Então, o objetivo é mostrar como que você pode trabalhar com bancos, né, do crédito rural oficial. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Sicobi, tá? Mas saiba que tem muitas possibilidades de você trabalhar com essas outras possibilidades aí, né, de bancos lá. Então, entenda, cara, qual é o perfil do cliente que você tem na sua região. São pequenos, médios, grandes produtores, tá? E a partir daí a gente vai tratar, né, qual que é a melhor opção para você ofertar um crédito rural para esse produtor aí, tá bom? Jean, como que funciona na prática? O projetista leva o cliente ao banco ou o inverso? Jean, você tem que captar o cliente, cara. Nunca espere que o banco, tá, vai demandar clientes para você, cara, tá? Então tem que fazer a captação de cliente, tá? Existem algumas estratégias que a gente vai partilhar para mostrar, tá, como você pode atrair esse produtor rural até você aí, tá? Até porque, cara, o gerente do banco, por questão, né, de relacionamento e compliance, ele nunca vai, cara, indicar um projetista, tá? Com várias exceções, a não ser que você seja o único da sua cidade, tá? Mas normalmente o gerente fala, olha, tem esses 3, 4, 5 projetistas, procure qualquer um deles aí que eles vai fazer um serviço para você. Então nunca espere, tá, que o banco vá demandar clientes para você, cara, tá? Sempre é nós que temos que captar o cliente aí para essa instituição financeira, tá bom?